Olha só, o negócio é o seguinte, 17 jogadores que tinham marcas registradas. Vamos dar uma olhada aqui. Eurofoot, vem comigo, meus queridos. Tem jogador que repete tantas vezes um movimento ou um drible ali, que aquilo acaba virando meio que uma marca registrada dele. E é Passe errado, eu já lembro do Praxedes na hora. exatamente disso que vamos falar no vídeo de hoje, beleza? Por exemplo, quando você pensa em chute de trivela, qual que é o primeiro jogador que vem na sua cabeça? Quaresma. Provavelmente ele, o lendário Ricardo Quaresma. Ele ficou conhecido justamente pelos seus golaços de trivela e ele é tão fã desse chute de 3 dedos que até em passes usava, né? Um dos golaços mais famosos que ele meteu desse jeito foi contra o Irã na Copa do Mundo de 2018. Ele era o típico cara que não era lá craque da bola, mas era metido a fazer os golaços. E como a gente pode ver, não é só um gol de trivela assim que ele tava dentro da área e usou como um recurso rapidinho ali pra botar a bola no fundo, né? Não, geralmente é umas pancadas de fora da área super bem colocadas com muita força, só que de 3 dedos. Ele tem muita técnica nesse lance, né? E embora a origem do chute de trivela venha de tempos mais antigos, alguns dizem que foi o Didi brasileiro que criou, outros falam que foi o Rivelino, mas o fato é que o Quaresma... Rapaziada, o Didi tá meio diferente. O Didi Na época dos Trapalhões ele não era assim, não? O que aconteceu aqui? brasileiro que criou, outros falam que foi o Rivelino, mas o fato é que o Quaresma popularizou a ponto dele ser chamado aí de rei da trivela, né? E olha só que doideira, não foi à toa, ele revelou por que ele gostava tanto de chutar dessa maneira. Ele disse que tinha um problema físico e que os seus pés eram meio que fechados pra dentro, sabe? E que assim ele tinha dificuldade, por exemplo, de bater de forma O Praxedes também tem problema no pé e nem por isso ele acerta a trivela, que já não faz sentido. colocada com a parte interna do pé, como a maioria dos jogadores faz, e que portanto começou a tentar chutar com a parte de fora, né, de trivela, e acabou dominando essa técnica. Ainda bem pro futebol, porque cada golaço que esse homem fez. E por falar em golaço, a gente não pode esquecer das bombas de falta do Roberto Carlos. O ídolo do Real Madrid da seleção brasileira marcou mais de 30 gols em cobrança de falta na carreira, um mais lindo que o outro, mas em todas elas a gente via a mesma coisa. E geralmente o Roberto tomava distância, corria e dava um chute. O que devia dar medo, você ter que ficar na barreira, vendo o Roberto Carlos ir cobrar falta, que devia dar um cagaço. Fortíssimo na bola, com raiva mesmo, seja de perto, de longe. Na diagonal, podia deixar a calcanhota do carequinha que De era cabeça caixa. pra baixo. E quando tinha uma falta, os jogadores adversários já se preparavam, né? Montavam uma barreira bem certinha ali, porque você sabia que vinha um míssil. Mas sem dúvida nenhuma, o gol mais emblemático dele não foi nem só pela força, mas pela curva da bola. inacreditável que a bola fez. Foi num amistoso entre Brasil e França, quando numa falta de 40 metros de distância, ele vem correndo e solta um chutaço inacreditável, que faz a bola fazer a curva por fora da barreira e voltar pro gol do lendário goleirão Barthez, que não pôde fazer nada além de olhar, né? Foi uma pancada tão inacreditável que até hoje as pessoas referem a esse gol como o gol que desafiou a física, né? Provavelmente esse lance aí é a melhor mistura de técnica com força na história do futebol. Do Roberto Carlos vamos para outro ídolo do Real Madrid, o Cristiano Ronaldo. E ele tem algumas marcas registradas, né? Uma delas é a que chamam de Ronaldo Chop, que é tipo um cortezinho de letra que ele dá para mudar de direção rápido ali, né? E geralmente usava muito para cortar para dentro. Mas talvez a marca registrada mais famosa do Cristiano seja aquela batida de falta dele, né? Pô, quem nunca meteu jogando bola com os amigos, essa pose aqui pra bater uma falta, viveu errado, tá? Você não teve adolescência, você não teve infância. Muito embora nos últimos anos ele tenha ficado Não, e o melhor é fazer essa pose aqui, fazer mó cena e depois bater a falta muito mal. Aí é o combo perfeito. mais por batidas de falta na barreira do que qualquer coisa. Nos seus anos áureos, ele marcou muitos gols com esse modelinho único de cobrança, né? Em que ele dá uns passos pra trás e abre Fez as gol duas em Copa pernas. de falta. Foi graças a essa marca do CR7 que ele salvou Portugal da derrota contra a Espanha na Copa do Mundo de 2018, por exemplo, que ele decidiu clássicos e classificações e ficou tão icônico, tão marcado pra ele que se você vê só a silhueta dessa Sabe pose, quem é. você já sabe que é o Cristiano, né? Mas o que você talvez não saiba é que o Cristiano não aprendeu exatamente copiando a técnica completa, mas ele aprendeu um pouco com o César Prates, brasileiro que jogava no Sporting e chegou a atuar com o Cristiano. E contou que eles ficavam ali treinando juntos e que esse estilo de batida o César Prates também utilizava de forma muito semelhante. Agora, um movimento que meio que não tem muito parecido é aquele domínio de letra do Neymar, né? Hoje os caras fazem, o Paquetá faz isso, o Vini faz, e normalmente os gringos ficam, caralho. É um lance mágico e que o Neymar executava. Cara, isso aqui é tipo assim, dava pra você fazer fácil, mas isso aqui é muito futebol brasileiro, o tal do joga bonito.
Tem como você dominar normal, tá ligado? Vai fazer a mesma coisa. Na prática não muda nada, mas você meio que embeleza a coisa. Numa época que o futebol fica cada vez mais engessado e pragmático, isso aqui é o futebol brasileiro. O mais clássico futebol brasileiro. Puramente pela plasticidade, pela beleza. Porque assim, obviamente é muito mais fácil dominar qualquer bola fazendo isso da forma normal, né? Não de letra. Então o Ney fazia mesmo pela mágica do negócio, e o melhor é que ele fazia de todo jeito, né? Era com a perna direita, era pulando, era correndo. Ele fazia parecer fácil, inclusive quando a bola vinha de muito longe e ele matava de letra e já saía jogando como se fosse tranquilo, né? Pra um mero mortal, um domínio desse aí, né? Que vem lá do outro lado do campo, já é difícil. Não vou nem falar que time que tem uns caras que nem dominando normal não consegue dominar direito. Vou nem falar. É do Rio de Janeiro ali, tá ligado? Mas só vou dizer só até isso, ó. Mas pro Ney, ele simplesmente metia uma letra na redonda e saia jogando. É doideira, né? Por falar de ousadia e alegria de brasileiro, a gente pode chegar no Ronaldinho Gaúcho. É óbvio que ele tinha que estar aqui. Inclusive, ele meio que tem algumas marcas registradas, né? Uma das que ficou mais famosas aí com ele foi o elástico, apesar de não ter sido ele que inventou nem nada. Inclusive, já fica a dica que a gente tem outro vídeo no canal com um tema semelhante, em que a gente não fala dos jogadores em si, mas da origem desses lances, tá? Quem que foi o cara que inventou a bicicleta? O Rony, do Palmeiras, não foi? Que inventou a bicicleta? Se vocês falar que não, agora eu vou ficar surpreendido. Quem que deu o primeiro elástico, esse tipo de coisa a gente tenta explorar lá, beleza? Vale a pena assistir. E além do elástico, outra coisa que marcou o Ronaldinho também foi aquelas faltas batidas por baixo da barreira, que traumatizou tanta gente que até hoje, mesmo não tendo saído tantos gols dessa maneira assim, é muito comum a gente ver barreiras se formando e um atleta... De Bruyne já fez gol de falta debaixo da barreira. Felipe Coutinho fez gol de falta debaixo da barreira. Todos esses depois que o Ronaldinho fez. Tá se deitando atrás dela pra evitar esse tipo de gol. Mas o que a gente vai focar mais aqui é no passe pra um lado, olhando pro outro. O Ronaldinho Gaúcho foi um dos jogadores mais habilidosos da história do futebol e certamente esse lance marcou muito ele, né? Ele olhava pra um lado e tocava a bola pro outro, confundindo com... Lembrando o Militão fazendo isso na Copa América com a gente no final do jogo sendo eliminado. E ele metendo um passe olhando pra um lado e tocando pro outro. Na verdade, eu acho que não tava sendo eliminado. A gente tava perdendo o jogo e ele fez isso. Eliminado não tava não, só tava perdendo mesmo. Ai, ai. Completamente a marcação adversária, além de tirar uma onda ali, né? Porque é um negócio também muito estranho, muito esquisito e muito belo. Tem jogador que nem olhando pra frente perfeitamente com a visão clara consegue fazer um passe bom, o Ronaldinho virava o rosto e caprichava ainda na assistência. E é um lance realmente difícil de fazer, né? Tanto é que tem outros jogadores... Eu vou ter que mostrar, né? Ronaldinho acertava o passe sem olhar pro passe. O Praxedes olhando... Gabi Milito, zagueiro. Ó, aqui, ó. Olhou tudo, deu passe. Hoje treinador do Atlético. Bola recuada, mal! Que presente do... Como é que uma merda dessa vira profissional? É impressionante. Coutinho tá vindo aí, o pai vai voltar da lesão e se Deus quiser nunca mais vou ver esse cara. Vamos lá! Aí até brasileiros que tentaram e não deu muito certo. Falando de um dos melhores da história, a gente faz a ponte de Barcelona para Real Madrid para tocar no assunto Zinedine Zidane. O Zidane era um maestro dentro de campo, jogava com muita classe, né? Mas uma coisa que ficou muito marca registrada dele na carreira assim, foi aquele giro que ele dava com a bola, né? Meio que suspendendo. Girosflim. Vamos respeitar os nomes das coisas aqui. Dentro do ar. Era muito frequente nos jogos do francês que em algum momento ele tocaria a bola com a sola dos pés, girando com ela e ficando de costas para a marcação adversária, como se fosse um peão girando ali 360 graus quase, né? Num lance muito diferente para sair da frente de um adversário e que ficou conhecido como Zidane Roulette. Girosflim. Ou tipo roleta do Zidane, ou também Marseille Turn, que seria tipo giro de Marsella, o que faz referência ali à cidade de nascimento do Zizou, né? Aparentemente não foi ele que inventou isso aí, mas certamente é mais um daqueles casos em que ele popularizou, porque a gente pensa nesse giro, a gente pensa no Zidane. E um dos mais famosos, né, foi justamente... Juninho, caralho. Este homem é pica, tá? Este homem tem todo o meu respeito. Quando ele fez isso contra a seleção brasileira naquele fatídico Brasil e França de 2006 na Copa do Mundo, em que o Zidane deitou e rolou e meteu esse drible aí também, né? Falando de giro, a gente também tem que mencionar bem rapidamente, né, aquilo que ficou conhecido como Cruyff Turn, ou giro do Cruyff, um movimento que foi popularizado na Copa do Mundo de 1974. Lembro, pô, tava lá. O Cruyff meio que finge que vai passar ou chutar, mas usa aquela perna pra trazer a bola pra trás do corpo dele, enganando completamente o adversário. Pô, mas o Pelé faz isso aqui. Isso aqui tem vídeo do Pelé fazendo.
Aí não, hein? Como assim? Né? E o Cruyff chegou a explicar esse lance e disse que ele nunca treinou, que foi algo que ele fez no instinto. Eu tô chapando? Já vi. Tem vídeo do Pelé. Obviamente eu vi em vídeo, não vi ao vivo o Pelé jogando bola. Mas tem coisa do Pelé fazendo isso aqui, velho? Ele no improviso naquele jogo. E foi tão marcante na época que até hoje é muito conhecido, né? Esse giro do Cruyff, é muito falado, comentado. Vai ver, é muito parecido, né, cara? Vai ver, é muito parecido. Enfim. Porém, essa marca meio patenteada deles, digamos assim, acabou que não foi muito repetida. Pra ser bem sincero, a gente não conseguiu encontrar outro momento aqui do Cruyff em que ele usou esse giro, né? Mas de qualquer maneira ficou marcado, leva o nome dele. Não é muito comum a gente ver isso hoje em dia, né? Mas, por exemplo, em 2016 na Eurocopa, o Robson Canu de Gales fez algo parecido, que resultou num gol que foi até indicado ao Puskás daquele ano. Golaço. De holandês pra holandês a gente sai do Cruyff. Cortou pra esquerda. Robben, o homem que era conhecido por sempre cortar pra dentro. Era praticamente impossível ver um jogo do Arjen Robben sem que ele fizesse essa jogada, né? Cortando pra esquerda e chutando pro gol, seja forte ou colocado. E com aquele detalhe que era falado em todas as transmissões, mas era verdade. De que assim, todo defensor... Todo mundo sabe o que ele vai fazer, mas não consegue parar. Sabia que o Robben ia cortar pra esquerda e mesmo assim era muito difícil defender. Ele dominava, vinha daquele jeitinho dele, tu sabia que ele ia puxar pra canhota e os caras não conseguiam parar mesmo assim. Certa vez o Bayern de Munique fez uma lista, né? Os 10 melhores gols do Robben. E adivinha, dos 10 melhores, 5 eram com esse mesmo tipo de jogada. É tão maluco que mesmo aposentado, o Robben foi convidado por uma emissora holandesa a explicar como é que ele fazia, né, esse lance aí. E mesmo ali sem jogar já há um tempo, usando roupa social e descalço, ele tirou do marcador e mandou no cantinho exatamente como manda o manual. E a gente sabe que a canhota dele era muito boa, né? Enquanto a perna direita nem tanto, a ponto dele mesmo brincar sobre isso. Perguntaram se ele tinha, né, a perna direita e ele respondeu: Does Arjen Robben even have a right foot? I've got one, but just to stand on. E nessa mesma linha a gente tem um caso semelhante, que é o do Philippe Coutinho. Tá onde o Coutinho, hein? Não tenho acompanhado. Em que time ele tá jogando? Alguém sabe me dizer aí? Rapaz, não tenho visto, não. Muito tempo que eu não ouço falar dele. O Coutinho teve uma época em que ele estava muito conhecido por jogar ali do meio para a parte esquerda do campo. E aí justamente fazer esse corte mais da esquerda pro centro e mandar geralmente uns tiros colocados. Ele tentou um desse na reestreia aqui no Vasco. Ele tentou, o chute foi travado. Uma pena. Né? Às vezes de muito longe, que fizeram o Coutinho meter golaço atrás de golaço lá na Premier League pelo Liverpool. Quando eu vi ele ajeitando, puxando a bola pra direita, eu falei, vai. Ele chutou, mas travado. É aquela coisa, né? Gol de fora da área, colocado não é nada novo, sai toda hora. Mas no caso do Philippe Coutinho, era uma jogada que ele sempre repetia e quase sempre dava certo. Então meio que os adversários já sabiam, se deixou abrir aquele espacinho pra ele chutar de fora da área, amigo, era 50% de chance de cair lá dentro. O Coutinho não conseguiu repetir muito isso lá no Barcelona, né? Mas um cara que foi ídolo por lá e a mente criativa ali daquele Dream Team do Barça nos anos 90 foi o Michael Laudrup. Considerado para muitos como o melhor jogador dinamarquês da história, ele tinha uma... Bright White não existe. O craque do Grêmio tá sendo tirado pra merda aqui. O que é isso aqui agora? Marca registrada em campo, que era o seu drible de puxada na bola. Basicamente ele jogava a bola de um pé pro outro rapidamente, fazendo com que na hora que o adversário desse o bote, a bola já estava no outro pé e ele podia... Gente, eu tô maluco, o Pelé também fazia isso aqui. Tem umas 2, 3 coisas aqui que eu lembro de vídeo do Pelé fazendo. Sai arrancando, deixando a marcação pra trás. É mais um drible que também foi dado com maestria aí contra o Brasil, né, na Copa do Mundo de 98, quando ele meteu essa aí pra cima do Leonardo. E atualmente é mais conhecido como La Croqueta. Um lance que, assim, não tem nada demais, digamos, né, mas justamente porque ele é muito eficiente e até relativamente fácil de fazer, né, que ele é muito utilizado por alguns atletas. Outro cara que usava muito disso aí era o Iniesta. Agora, uma coisa que poucos conseguem repetir é uma marca registrada que praticamente só o Ozil fazia. A gente sabe que com a bola no pé ele era um mago pra achar passes perfeitos ali, né? Mas ele também tinha uma batida na bola na finalização que era muito única dele. É algo que dá pra chamar de chute prensado ou em... Ele chutava de baixo, de cima pra baixo pra bola meio que picar e subir. O bounce shot. Era uma técnica em que o Ozil, na hora de finalizar,
ele meio que chutava a bola de cima pra baixo, meio que prensando ela no chão bem rapidamente e fazendo com que a redonda subisse um pouquinho e encobrisse o goleiro. É o prensadão do Ozil, esse aí ninguém fala mal. Então a bola meio que dava uma enganada no guarda-redes rival e era um recurso muito especial que o Ozil tinha na frente da baliza. Ele fez isso aí principalmente com a camisa do Arsenal, né? E por mais que não seja a marca registrada mais comum desse vídeo aqui, teve uma vez que o seu ex-companheiro de equipe, o Giroud, fez isso aí pela França, né? Na Copa do Mundo de 2022. E o Ozil foi lá e tweetou: belo gol, quem te ensinou, mano? Com um gif fofinho dos dois ali, né? Mas por que ele bate estranho assim, né? Perguntaram pra ele sobre essa batida e ele disse o seguinte: se tu mandar a bola de cavadinha na frente do goleiro, a bola muitas vezes perde um pouco da velocidade. Na hora de fazer o arco, ela vai meio lenta. E isso pode dar oportunidade para um zagueiro que tá voltando correndo igual um maluco tirar a bola em cima da linha. Só que quando ele dá esse chute prensado, o efeito é praticamente igual ao da cavadinha, no sentido de que a bola passa por cima do goleiro, só que ela vai... O que tem de jogador aqui no Brasil que se tenta fazer um bagulho desse, ia chutar o chão e a bola ia continuar rolando sem nem ser encostada... com mais força e mais velocidade. Então pra ele é uma garantia maior de que a bola vai entrar, sacou? De um ex-meia do Arsenal, a gente vai falar agora de um ex-meia do Tottenham, o Dele Alli, que no seu auge jogou muita bola e tinha uma coisa que ele adorava fazer em A marca do Dele Alli, aquele bagulho, sei lá como é que fazia, mas enfim, é isso que eu lembro dele. campo, que era dar caneta nos outros. Obviamente não foi ele que inventou a caneta, né, ou o rolinho, mas ele virou mestre nisso aí, porque na hora de passar a bola por baixo das pernas dos adversários, ele era muito eficiente e fazia tantas vezes que o livro dos recordes, né, o Guinness, foi lá no CT do Tottenham e desafiou o Dele Alli a quebrar um recorde de mais canetas dadas num jogador em 30 segundos. Ele conseguiu... Ah, mas com um cara parado até eu, ué. Não, aí não, ué, aí fica fácil. Se o cara vai ficar parado, aí não, ué. Pô, calma aí, ué. quebrar o recorde, ainda que de uma forma esquisita, né? Ficou um cara parado ali. Aí tá fácil. Aí tá fácil. Que é isso? Com as pernas abertas como se fosse o Cristiano cobrando falta. Aí fica mais fácil, né? Eu queria ver ele quebrar esse recorde, sei lá, com o Pepe fungando no cangote dele marcando. Mas é aquela coisa, isso aí meio que se tornou marca registrada dele, porque cada jogo do Tottenham já ficava esperando o momento que ele ia dar uma esbagaçada no adversário, metendo um rolinho humilhante desse aí, né? Eu sou o Pedro Silveira, você tá no Eurofute, e se chegou até aqui, deixa o like antes de sair, que ajuda muito o nosso trabalho. A gente falou de vários craques e bons jogadores até aqui, mas agora chegou o momento de falar de um jogador que tem uma das skills mais curiosas desse vídeo e certamente estava bem longe de ser um jogadoraço, né? O Rory Delap era um meio campista com uma característica interessante, porque era mais conhecido pelos passes com as mãos do que os passes com os pés. O famoso latereio? O lateral que vira escanteio, é isso? Aí você pensa, não, pera, ele falou errado. Ele falou passe com as mãos, ele se enganou. Tá achando que isso aqui é handebol, pô? Não, mas é isso mesmo, rapaziada. Na época de Stoke City, em todas as cobranças de lateral no ataque, era o Delap que ia pra bola. E ele tinha uma força enorme nos braços, conseguindo arremessar a bola muito longe. E quando eu digo muito longe, não é exagero não, tá? O Delap conseguia jogar a bola da linha lateral até o meio da área, algo em torno de 30 metros de distância, mesmo quando o lateral era mais perto do meio campo. Caralho. Naquela época, o lateral na área meio que virou uma jogada ensaiada dos Potters, né? E o Stoke City marcou diversos gols com jogadas criadas dessa maneira. O Delap chegou a dizer o seguinte, ó: eu vi pessoas entrarem em pânico. Em vez de nos darem laterais, eles preferiam nos dar escanteios, devido ao pânico e à confusão que a jogada causava. O grandalhão Peter Crouch jogou no Stoke City, né, junto com o Delap nessa época, e chegou a dizer o seguinte, que o goleiro brasileiro Gomes chegou a se emocionar e soltar uma lágrima num jogo contra o Stoke por causa do bombardeio de laterais na área que os caras estavam mandando. Olha, as chances do Crouch ter exagerado só um pouquinho, né, nessa contação de história aí são grandes, mas de fato essa jogada era tão caótica que ali no final do ano de 2008, num espaço ali de mais ou menos 3 meses, o Stoke City marcou simplesmente 7 gols com o lateral do Delap na área. Uma das principais vítimas do Stoke foi o Arsenal, que era treinado pelo Wenger, e diz a lenda que na época o Wenger queria acabar com os laterais, de tão traumatizado que ele ficou. Imagina tu tomar tanto gol de lateral na área que tu quer que o lateral acabe, cara. Ó, não é à toa que o Wenger foi trabalhar lá na FIFA pra tentar mudar as regras do futebol, não, tá? Mesmo aposentado, o Delap foi desafiado por cientistas a acertar um arremesso lateral numa cesta de basquete a 40 metros. Pô, esse aqui, se eu não me engano, esse canal que tá fazendo até chegar um canal gringo. Acho que eu já vi vídeo deles testando o chute, a força do chute do Roberto Carlos, é mó legal. Uma pena que eles não dublam e tal, senão a gente podia até ver aqui. Mas é mó da hora. De distância, e ele meteu um lateral tão forte que a bola saiu da estratosfera.
Outro cara que vai muito bem com as mãos é o Dibu Martinez. E por mais que ele seja um A marca do Dibu é pegar o troféu que ele ganha e colocar aqui, baita goleiro, né? A gente vai aqui falar um pouquinho da catimba dele, das provocações que ele faz. É a verdadeira marca registrada do Dibu Martinez, né? E tem vários casos pra gente contar, como quando o Bruno Fernandes perdeu um pênalti contra o Aston Villa, e ali o Dibu obviamente dançou pra torcida do United. Mais recentemente na Conference League, o Aston Villa eliminou o Lille, e ele mandou a torcida ficar quietinha. Cara, isso é muito coisa de sul-americano. E eu acho muito da hora. Mas sem dúvidas os principais exemplos são com a camisa da Argentina, né? Na Copa do Mundo 2022, ele mostrou uma técnica infalível de tirar os jogadores adversários do sério quando antes das cobranças isso aqui é muito legal, chega e isso aqui é começa muito a provocar o rival, dando aquela o tal do trash talk. Falar besteira, ficar provocando ali e tal. O Luta tem muito disso. O maluco faz isso no futebol, eu acho muito massa. Estabilizada e muitas vezes conseguindo assim pegar a cobrança. Na final da Copa, por exemplo, ele vai entregar a bola pro Tchouaméni e joga a bola longe, né? Provocando o rival ali, desestabilizando o cara no momento de alta tensão. Na cobrança do Mbappé, por exemplo, tem um momento que o Mbappé abaixa pra ajeitar a bola e o Dibu chega perto e digamos assim que projeta as... Já vi isso. Sua área genital mais perto da face do Mbappé, né? Claramente tentando provocar. Essa não funcionou, o Mbappé fez o gol de pênalti, né? E de novo, obviamente o Dibu não é o primeiro goleiro a fazer catimba, mas ele meio que vem assim explorando muito dessa técnica, digamos assim, nos últimos anos, a ponto de criar... Sou muito contra a regra de, não, porque agora o goleiro não vai poder falar mais nada, não pode... Deixa provocar. Para de matar a graça do bagulho, tá ligado? Uma espécie de lei anti-Dibu que proíbe o goleiro. Chato, os caras é chato, os caras tá querendo matar a graça do futebol, daqui a pouco vai ser proibido driblar. Igual aquela vez que o Neymar meteu uma lambreta, uma carretilha, chame aí como quiser, e deram um cartão amarelo. Chato. De distrair de forma acentuada o batedor adversário e proíbe o goleiro de tocar nas traves e na rede antes de uma batida de pênalti. E um goleiro mais antigo que também marcou o mundo do futebol com a marca registrada foi o colombiano René Higuita. Ele inventou a famosa... Isso aqui não existe. Isso aqui é surreal. Isso aqui é surreal. Defesa escorpião, que é um ato completamente maluco que coloca o seu time em risco, mas que chamou a atenção do mundo inteirinho lá em 95, num amistoso no antigo Wembley, entre Inglaterra e Colômbia, em que o Jamie Redknapp chuta a bola pro gol e ele defende sem as mãos, pulando pra frente, jogando as pernas... Viado, se eu tô vendo um jogo ao vivo, o maluco me faz uma dessa, eu entro em decomposição ao vivo aqui. Pro alto e espalmando com a sola da chuteira a pelota. Coisa de louco, mas de fato o apelido dele era El Loco Higuita. Ele repetiu esse lance aí algumas outras vezes, né? Pô, sabe um cenário que seria legal? Imagina se o time tá goleando, o time rival vai dar um chute merda, tu pra provocar vai e defende dessa forma. Pô, a torcida vem abaixo, tá ligado? É muito massa. Mas eu fico esperando de que no futebol moderno alguém tenha culhões pra fazer algo semelhante. E se o Higuita inventou a defesa escorpião, que tal o Nainggolan, que teve como marca registrada o desarme escorpião? Principalmente no auge dele na Roma, né? O Nainggolan tinha essa forma muito única e muito característica de desarmar, em que ao invés de vir de frente ou de lado num carrinho normal, ele meio que vinha de trás ou de lado e dava um carrinho empurrando a bola e travando ela com o calcanhar, fazendo com que ela fosse na direção oposta do jogador adversário e propiciando que o Nainggolan não só desarmasse, como já saísse jogando. Isso aí ficou conhecido como Nainggolan Tackle, ou desarme Nainggolan. E era impressionante que ele era um cara muito firme na marcação, mas muitas vezes ele fazia esse desarme aí 100% limpo na bola, sem cometer falta. Me parece até hoje um recurso mal utilizado, né? Eu não vejo ninguém no futebol atual fazendo isso aí, mesmo sendo uma forma de desarmar muito interessante agora. Vocês vão me desculpar, mas só não é mais impressionante que o desarme Victor Ferraz. E por último a gente fecha com o Zlatan Ibrahimovic. Aquela pose ali do Vitor Ferraz é a pose de base de goleiro de futsal, não é isso? Acho que é. Você faz a pose ali, você faz a base e meio que trava assim. A marca registrada dele não é um movimento que ele faz sempre igual, mas sim um coletivo, um agrupamento de movimentos que a gente pode botar na categoria gols acrobáticos, né? O Ibra, mesmo no auge dos seus 1,95 m, marcou vários golaços dessa... Não teve Pelé, como assim? É porque tudo isso aqui, na verdade, quem inventou foi o Pelé, basicamente isso. Toda a marca que, na verdade, quem fez, se você for parar pra ver, o homem fez primeiro. Maneira. Tudo isso muito graças à sua prática de taekwondo, que permitiu a ele ter um controle magnífico das pernas ali e uma inventividade muito gigantesca. A maioria dos jogadores não pensa em fazer essas coisas que ele fazia. Ele já meteu gol de coice, gol de calcanhar de costas, gol de bicicleta de fora da área.
Gol de voleio lindo, lindo, lindo na Euro de 2012. E claro, um dos gols mais incríveis que eu já vi na minha vida, que é aquele quando ele jogava lá na MLS pelo LA Galaxy, que é até difícil de descrever, mas ele tá meio que correndo de costas e no alto, girando, ele dá meio que um coice com a sola do pé e muito marca foda. Um gol Esse bicho é muito foda, muito foda. Inacreditável, né? Claro que existem muitas outras marcas registradas, né? Mas essas foram as que a gente escolheu falar. Deixa nos comentários se você lembra de outras. Deixa o like antes de sair do vídeo. Pô, se pá, daria até pra fazer uma parte 2, tá? Tem mais coisa. Pô, tem mais coisa. Tem jogador aí que é conhecido por mais de um bagulho, inclusive, que daria pra falar. Aquele gol ali é surreal.